Saudar os irmãos com a doce paz de Cristo e sua abundante graça. Amém? Que manhã fria. Quem está com frio aí? Quem está? Eu também estou com frio. Mas esse frio, ele é apenas no corpo. É um frio que, quando você coloca uma roupa mais quente, um agasalho, pode até resolver. Mas o grande problema é quando o frio está no coração. E este frio interior, somente uma pessoa é capaz de resolver. Não há agasalho, não há cobertor no mundo inteiro que possa resolver este frio da alma e do coração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor, Ele é capaz de aquecer o nosso coração. E eu espero que Ele aqueça aquele que está porventura passando algum frio no seu coração, que está gélido, que você peça nessa manhã: Senhor Jesus, Senhor, me esquenta, me abraça, me acolhe, Senhor, porque eu preciso ser esquentado pelo Senhor. Amém? Não é aquele calor do movimento pentecostal, neopentecostal, não me refiro a isso, mas eu me refiro ao aconchego amoroso, misericordioso e gracioso que somente o Senhor Jesus Cristo é capaz de oferecer ao homem pecador. E que seja a nossa oração durante a ministração da palavra nessa manhã. Queridos, eu estava pensando a respeito dessa mensagem, da importância dessa mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um tema que faz parte da nossa existência, da existência cristã. Sem esse tema, não existe vida cristã. Que tema seria esse? Eu quero compartilhar sobre a graça. A graça que é cantada, a graça que é vivida, a graça que é experimentada por todos nós. Não existiria vida cristã sem a graça. A palavra de Deus diz que nós fomos salvos pela graça. Então o início da nossa experiência com Deus se deu por intermédio da graça. Somente pela graça, nós não fomos salvos pelas obras. Nada daquilo que nós possamos realizar ou fazer é capaz de garantir a nossa salvação. Mas a graça de Deus é salvadora. E não apenas salvadora, mas também ela nos educa. O apóstolo Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 11, que essa graça que é salvadora também nos educa. E constantemente nós temos sido o quê? Salvos e também educados pela graça de Deus. Eu costumo dizer que é o círculo virtuoso da graça divina. À medida que você vai sendo salvo, você vai sendo também educado pela graça de Deus. E quanto mais você é educado pela graça de Deus, mais salvo também você está sendo. A graça é importante, queridos. Ela nos supre, a graça nos alimenta, a graça nos sustenta. Sem a graça, nós não estaríamos aqui. Você não estaria de pé. Você não estaria respirando. Você não estaria com a sua família. Você não estaria ouvindo essa palavra nessa manhã se não fosse a graça de Deus. Tão importante é a graça do Senhor que quando nós lemos o último livro da Bíblia, quando nós abrimos no Apocalipse e nós vemos ali a Nova Jerusalém e nós olhamos para as portas da Nova Jerusalém. 12 portas. 12 portas de quê? Alguém se lembra? Os leitores da palavra do Senhor são portas de rubi. É isso? São portas de jaspe. São portas de diamante. Não, são portas de aço inoxidável, que não vai se corromper pelos séculos dos séculos. Não, o material mais forte, então. São portas de titânio. Não, tem que ser forte. Tem que ser forte para entrar na Nova Jerusalém. São portas de pérolas. E cada porta feita por uma única pérola. Não existe emenda. Não existe solda. E por que pérola? Por que não diamante, rubi? Por que não titânio? Por que não aço? Por que não qualquer outro tipo de material? Porque Deus é soberano. Deus, Ele quer nos falar
que na Nova Jerusalém, na eternidade futura, nós entraremos pelas portas da graça. Porque imagine aquela ostra lá no fundo do mar, das águas de morte, na escuridão, e ela abrindo ali a sua concha. Entra um grãozinho que fere, que rasga aquela ostra. E o que acontece? A ostra expulsa aquele grãozinho? Não. Ela libera uma substância que vai envolvendo aquele grãozinho. Vai envolvendo, vai transformando em pérola. Significa a mensagem da graça, a mensagem da cruz. Nós somos esse grão que feriu a Jesus Cristo. Nós somos esse grão que feriu a Cristo, mas Ele não nos mandou embora. Ele não nos expulsou. Ele não nos condenou, mas muito pelo contrário, por sua misericórdia, por sua bondade e por sua graça, Ele nos perdoou completamente de todos os nossos pecados. E esses grãos pecadores foram transformados em pedras preciosas, em uma pérola pelo sangue, pela redenção de Cristo. Ora, se a graça, então, é o início da vida cristã, e pela graça também nós desenvolvemos toda a nossa vida cristã. Deus nos fala, no último livro da Bíblia, você vai entrar pelas portas eternas, para a eternidade futura, pela graça. Nós precisamos da graça do Senhor. Diga, eu preciso da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós iremos ler apenas o versículo 16, queridos. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Todos nós temos recebido da sua plenitude e um pouquinho de graça. Apenas o suficiente para você viver, para você passar amanhã. Porque no outro dia, de repente, você nem sabe se terá graça novamente. Não, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Texto citado pelo pastor Alexandre. Nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O título da mensagem dessa manhã é 5 verdades sobre a graça de Deus que você precisa saber. Eu quero fazer 2 observações iniciais. A primeira é que o título, ele não é restritivo. O título não diz as 5 verdades, mas ele diz 5. Por quê? Existe a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª e quantas são? Infinitas. Porque a graça de Deus não é medida. A graça de Deus é infinita. Então, à medida que você for escutando essa palavra, você vai se lembrar, epa, tem mais isso ainda. Sim, tem mais isso, tem mais esse aspecto, mais essa verdade sobre a graça de Deus. E quando eu digo verdades que devem ser conhecidas por nós, não é o conhecimento da mente, não é o conhecimento intelectual ou racional, mas é o conhecimento de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é uma vida de graça. É a vida em que você acorda de manhã e você agradece a Deus e fala, Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. E nesse dia eu quero experimentar um pouco mais da Tua graça. E não apenas nessa manhã, durante todo o dia eu quero experimentar mais da Tua graça. Não é o conhecimento da doutrina da graça, ainda que seja necessária, mas é o conhecimento vivo da graça de Deus sendo misturada à nossa alma e ao nosso espírito, a graça que capacita, que habilita, a graça que nos constrange amorosamente a servirmos a Deus em espírito, em verdade e em liberdade. Isto é a graça do Senhor. Queridos, e
A primeira verdade, o primeiro aspecto que eu quero apresentar sobre a graça de Deus, que nós devemos conhecer. Eu pensei muito sobre como iniciar essa mensagem, pastor Alexandre. E normalmente, quando nós falamos sobre a graça, nós iniciamos sobre o conceito da graça, que também está incluído nessa mensagem. Mas eu pensei, não, eu quero introduzir de um modo diferente. Porque a partir dessa introdução, tudo aquilo que for dito depende desse primeiro ponto, desse primeiro aspecto, dessa verdade da graça. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, nós iremos ler os versículos 10 e 11. A primeira verdade sobre a graça de Deus que você precisa conhecer. A graça de Deus é, preste atenção nisso, o fundamento da nova aliança. Amém? A graça de Deus é o fundamento, a base da nova aliança. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Segundo a lei de Moisés, que também me fora dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ao versículo 11. Porque alguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não, qual é o problema de vocês, irmãos? Qual o problema? O meu problema? Pastor, nos indique, por favor, uma boa livraria para comprarmos Bíblias novas. Os irmãos estão lendo errado. Não? Como diz a Bíblia, então? Segundo a graça de Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Não é segundo a lei. Não é segundo o judaísmo. Não é segundo o cristianismo. Não é segundo o protestantismo. Não é segundo qualquer tipo de ismo, de religião, de fé ou filosofia humana. Mas é segundo a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Significa que é de acordo com a graça. Baseado na graça. Em harmonia com a graça. A graça é o padrão. A graça é o modelo. A graça é o fundamento. A graça é a nossa base. Tudo aquilo que for vivido ou dito em relação à nossa vida com Deus deve ter a graça como fundamento. Sim ou não? Olhe para esse prédio um pouco. Para esse galpão. Já olhou para a esquerda, para a direita? É um galpão, muito simples. Mas esse galpão, ele possui abaixo dele o quê? Um fundamento, uma estrutura, uma base. Eu não sou um grande conhecedor de engenharia, não, mas os irmãos podem me ajudar. É necessário que haja, para cada construção, um fundamento. Um prédio simples como esse, abaixo dele tem um fundamento. Se você sair por essas portas aqui e estiver lá com seus 2 pés plantados na rua, você não pode dizer que a rua é o fundamento desse prédio. Não. Não há mais um fundamento. O fundamento está abaixo e serve como base deste prédio aqui. Significa que, se Jesus Cristo é o fundamento, se a graça é o fundamento da nova aliança, nós não podemos estar do lado de fora do fundamento. Graças a Deus. Nós não podemos lançar outro fundamento e nós não podemos estar fora do fundamento. E é por isso, queridos, que nada além de Cristo nos é necessário. Cristo como graça, Cristo como fundamento é completamente suficiente para a tua vida. Você não precisa do sábado, porque Cristo é o nosso sábado. Amém? Você não precisa de nenhuma festa, de trombetas, de tabernáculos, de pães, de nada,
porque Cristo é o nosso desfrute pleno, é a nossa festa. Nós precisamos tão somente de Cristo Jesus. E quando você olha para o cristianismo, você se depara com um grande problema. As pessoas estão ocupadas, estão correndo de um lado para o outro, medindo o comprimento das suas vestes, condenando as pessoas porque cortam o cabelo, porque deixam de cortar, porque tem barba, porque não tem barba, porque usa brinco, porque não usa. E vão encaixotando as pessoas, vão uniformizando as pessoas e dizendo: este é o fundamento, este é o padrão. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã e para aquele que está assistindo agora, não importa onde você esteja, mentiram para você durante muito e muito tempo. A palavra de Deus garante que é segundo a graça de Deus que o fundamento foi lançado. Nós não precisamos de mais nada. Se você está, meu amado irmão, sobre o fundamento, você está em Deus. Se você está sobre o fundamento, não existe nenhuma condenação para aquele que está sobre o fundamento. Não queira você diminuir o fundamento. Mas como diminuir o fundamento? É porque você precisa. É o que nos disseram. Eu aprendi assim. Você precisa de Jesus Cristo. Eu concordo que você precisa de Jesus Cristo. Mas você precisa também de... Me ajudem aí, por favor. Do que mais que você precisa? Do dízimo. Do dízimo. Porque está escrito na Bíblia desses irmãos: sem o dízimo jamais vereis a Deus. Não é assim que está escrito? Na mente deles. Do que mais que você precisa? Do sal. Até do sal precisa. Do sal? Do sal. Não tem como, a comida fica insossa, fica insípida. Você precisa do sal, do lava-pés, do sábado, do dízimo, da oferta, do trízimo, de tantas coisas que são acrescentadas ao fundamento. E aí vai ficando aquele fundamento que não é Cristo. Não é Cristo. Mas todas as pessoas que estão em cima destas coisas, meu irmão, a casa vai cair, vai ruir, porque este fundamento não é Cristo. Mas diga: eu estou sobre o fundamento. Glória a Deus por isso. E do que você mais precisa? De mais nada, mais nada. Somente Cristo, somente Cristo. Eu sei que às vezes eu sou muito repetitivo nos meus exemplos, mas os irmãos me perdoem, porque eu sou assim mesmo. Eu gosto muito de citar. Sempre que eu posso, eu repito esse exemplo. E os irmãos, mas de novo, pastor? Sim, de novo. Quando Martinho Lutero estava diante do Papa, viu? De uma grande autoridade, do cabeça, entre aspas, da igreja. E aí, Lutero estava falando com o Papa a respeito da fé, a respeito de Jesus Cristo, de tirar aquelas coisas todas da igreja, as indulgências, as simonias e os votos e tantas coisas que a igreja havia acrescentado ao fundamento. Aí o Papa pergunta para Lutero: tá, mas e o que nós faremos? Se tirar essas coisas, o que é que nós daremos para o povo? O que é que a gente vai dar para o povo? O que é que a gente dá para o povo, irmãos? E Lutero respondeu o quê? Cristo. Somente Cristo. Dê ao povo Cristo. Por quê? Porque Cristo. Só Cristo. Esse só não é diminutivo, tá? Mas Cristo é o único, suficiente e necessário. Amados, esse ministério é zeloso por essa questão. É muito zeloso por essa questão do fundamento. Há pessoas que falam assim, que nós não aceitamos o Antigo Testamento. Não é, pastor Alexandre? Já ouviu falar isso? Muitas vezes já fomos acusados e condenados, pastor Renato Sena,
que nós não aceitamos o Antigo Testamento, mas não é verdade. O Antigo Testamento fala a respeito de Cristo. Enquanto sombra, enquanto figura, fala de uma realidade que para nós não é mais vindoura, já veio. Nós estamos nessa realidade. Nós estamos nessa realidade. E para nós basta apenas Cristo. Se quiserem falar para você que você precisa cumprir alguma lei que Deus determinou no Antigo Testamento, você fala: meu irmão, deixa eu esclarecer uma coisa para você. Senta aqui, meu querido. Deixa eu abrir a Bíblia para você. Eu não preciso cumprir. Mas por que está escrito na Bíblia que você deve fazer isso e aquilo outro? Não, eu não preciso, porque eu já estou sobre o fundamento, que é Cristo Jesus. Amém? O primeiro aspecto, a primeira verdade sobre a graça é o fundamento da nova aliança. E há mais um texto que eu quero ler, 2 de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 3, mais à frente um pouquinho. Leiamos os versículos 5 e 6. Ainda faz parte desse primeiro aspecto. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu sei que esse texto fala a respeito dos apóstolos, mas nós podemos tomá-lo como princípio de vida para nós. Você é ministro da antiga aliança, é isso que o texto diz. E você pode pensar qualquer coisa de si mesmo, porque você é capaz, você pode. Nós não podemos pensar nada, não podemos fazer nada. Tudo aquilo que podemos fazer ou pensar, somente em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos ministros da nova aliança. Sabe o que um ministro faz? O que um ministro faz? Quem sabe aqui? O que um ministro faz? O ministro dos transportes, ele faz o quê? Ele representa a educação. Não. O ministro da agricultura e da pesca e do desenvolvimento, ele representa o exército, as forças armadas, Vladimir. Correto? Não. Cada ministério, cada ministro representa a sua pasta. E você é ministro da nova aliança, ou seja, a sua pasta de governo, a sua administração, a sua representação é a nova aliança. E se alguém disser o contrário, você fala: meu irmão, eu não sou ministro da lei, eu não sou ministro de Moisés, eu não sou ministro da antiga aliança, eu sou ministro da graça, da fé, do Espírito e da nova aliança. Aleluia! Nós somos representantes de Deus. Isso é algo muito importante, queridos. É algo extraordinário. Quando você caminha, sobre os seus ombros está ali. Enquanto você é representante, está a nova aliança também. Está Deus sendo representado por tua vida. E como podemos diminuir o nosso Deus com coisas? Faça. Não faça, toque, não toque, diga, não diga. Estava conversando com a Amanda, estávamos vindo para cá e falando que a respeito desse padrão que o sistema convencionou. E a gente vai ticando, vai fazendo uma lista das 10 coisas, das 20 coisas, depende, de igreja para igreja, de denominação para denominação. Umas têm 10, outras têm 20, tem 50. Aí você tem aquela lista enorme. Aí você vai ticando ali. Está falando do jeito que o pastor mandou falar. Então, passou. Está se vestindo do jeito que o pastor mandou se vestir. Então, passou. Está fazendo. Tá. Então está no padrão.
Está dentro do quadrado, está direitinho, engessado, um robozinho, lá do jeito que a religião manda fazer. Então está pronto, vai morar no céu. Está ótimo, vai morar no céu. Mas quem está fora do padrão não pode morar no céu. Mas a Bíblia diz, queridos, que nós não temos que seguir esse padrão humano, essas convenções humanas. Amém? Diga, eu sou o ministro da nova aliança. Glória a Deus por isso. Você é o ministro da nova aliança, da liberdade, da graça e da fé. Deixa eu correr porque tem mais tópicos. Abra sua Bíblia mais à frente um pouquinho, em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. A graça é o fundamento da nova aliança. Nós somos ministros da nova aliança. E não somos apenas ministros da nova aliança. Nós somos também herdeiros de Deus, herdeiros das promessas, herdeiros das bênçãos da nova aliança. E por quê? Vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, papaizinho, quanto amor. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Você é herdeiro de Deus. Amém? O que um herdeiro faz? Qual o trabalho de um herdeiro, meu irmão? Quem pode me ajudar? Um herdeiro faz o quê? Ele faz o quê? Um herdeiro trabalha. É porque o meu pai não me deixou nada. Meu pai não deixou nada para mim. Então eu tenho que trabalhar muito. Muito suor. Muito labor. O que o herdeiro faz? Ele herda. A resposta está aí. O herdeiro herda aquilo que o pai deixou. Glória a Deus. Você não precisa trabalhar, mas não é no sentido de ser à toa. Você não precisa trabalhar para conquistar aquilo que você não pode, que é santidade, que é salvação, que é pureza, que é domínio próprio. Você não precisa trabalhar, porque o seu pai, que é rico, eu vou dizer uma coisa para você, ele é a pessoa, entenda essa pessoa no sentido mais próximo, antropomórfico mesmo, para a gente entender, ele é a pessoa mais rica do universo inteiro. Amém? Ele deixou tudo para você. Agora para o herdeiro cabe o quê? Desfrutar, glória a Deus, desfrutar de Deus, desfrutar do sangue de Jesus Cristo que perdoa, desfrutar do Espírito que habita em nós e nos ensina, e nos move, e nos capacita, e nos ensina todas as coisas. É desfrutar de Deus, é ter prazer em Deus, é vir para a congregação dos santos, dos eleitos, é cantar, é celebrar a Deus, é adorar, não porque você pode, mas porque Deus te trouxe aqui, porque Deus te sustenta, porque Deus te faz um vencedor, não por merecimento, mas por graça, favor e misericórdia daquele que é fiel. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa palavra, desfrute. Desfrutar, isso lembra prazer. É você olhar para o Novo Testamento. É você olhar para cada bênção de Deus, que está em Cristo Jesus. E é nossa, a redenção, eleição, predestinação, todas as bênçãos, a justificação, a companhia diária do Espírito Santo de Deus. Quer bênção maior do que essa? Mas eu estou só, estou deprimido, pastor Alexandre. Ninguém me ama. Ninguém me quer.
Minha esposa briga comigo o dia todo. Ou meu marido briga comigo o dia todo. Eu não sou entendido por ninguém. Meu irmão, para de sofrer desse jeito. Olha para a cruz, olha para a palavra, olha para a nova aliança. Olha para o evangelho, para aquilo que Deus já fez de uma vez por todas por você. Você tem o Espírito Santo de Deus. De Deus. Em você. Ah, estou sozinho. Você não está sozinho. Você tem Deus dentro de você. O herdeiro, ele simplesmente desfruta. E ele possui o usufruto das bênçãos, da graça, do Novo Testamento. E se é um testamento, é porque o testador morreu. Jesus morreu para garantir que as bênçãos e as promessas fossem suas. Morreu, mas também ressuscitou, para que a garantia fosse ainda maior. Não apenas pela morte, mas também pela ressurreição, onde ele aplica cada uma dessas bênçãos e promessas. E nós temos o usufruto. E esse termo é um termo técnico, é um termo jurídico, não é mesmo, irmã Andressa? É um termo técnico, que é receber, é usufruir aquilo que é de outrem. Não é nosso, não é nosso, mas é de Deus. Agora Deus olha para você e fala: Renato, você é um pobre pecador, sabia, Renato? Você não pode nada, nada, nada. Mas eu quero fazer uma coisa com você, Renato. Se você cumprir a minha lei, eu vou te dar as bênçãos da nova aliança. Se você fizer direitinho, tintim por tintim, viu, Renato? Mas se você escapar para a esquerda ou para a direita, eu tiro tudo de você. Não, certamente te abençoarei. Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Desfruta, é usufruir, porque eu certamente te abençoarei e juro por mim e por minha palavra que eu farei por você aquilo que você jamais é capaz de realizar. Isso é graça, isso é graça de Deus. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos felizes por isso, amém? Eu estou feliz porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Talvez você não tenha muita coisa no mundo, mas você tem a graça. Então você tem tudo. Você tem a graça de Deus que te faz viver. Primeiro aspecto ou verdade, a graça é o fundamento da nova aliança. Diga, a graça é o fundamento da nova aliança. Glória a Deus. Eu quero apresentar agora as duas outras verdades em sequência. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, e a graça é o próprio Deus dado ou dando-se ao homem. E eu explico por que é dado e também por que é dando-se ao homem daqui a pouco. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Enquanto a lei diz: faça, 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 a graça diz: seja, seja. Mas ser como? Se eu não dou conta, como é possível? Com que poder? Como eu vou conseguir? Deus é este poder. Amém? Que faz você vencer, que faz você prosseguir. Louvado seja o nome do Senhor. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Olha para o caso de Abraão, um caso tão típico na Bíblia, que fala sobre a graça. Quando Abraão estava ali na sua velhice, depois de ter gerado o filho Ismael segundo a carne, já impotente, já, como diz o pastor Alexandre, zerado de tudo. A sua esposa também não muito diferente.
Aí Deus aparece para Abraão, fala: Abraão, agora é o momento. Você vai gerar um filho. Porque você pode, Abraão. Não. Deus, Ele escolheu aquele momento. Deus escolheu aquela circunstância em que Abraão não mais poderia fazer nada. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui nessa manhã que Deus providenciou uma circunstância na tua vida. Hein? Deus providenciou um momento particular, sabe aquele momento reservado? Só você e Deus, ninguém mais, mas ninguém. E aí Deus, Ele vai permitir que você se depare com a sua fraqueza, com a sua inutilidade, com a sua incapacidade, porque você tentou, meu irmão, a vida toda. Tentou pela roupa, tentou pelo dia da semana, pela comida, pelo café, qualquer coisa. Você tentou, mas você não deu conta. Você só piorava. Você jejuava a semana toda, tomando óleo com água, e depois ficava reclamando de Deus, que a sua vida não mudava. Aí Deus aparece para você, para um Abraão, para uma Sara, e diz: agora é o momento. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Você pensou que você ia dar conta, mas eu vou realizar na tua vida, Abraão. O filho será gerado, sim, por você e por sua esposa, mas não porque vocês podem, mas porque eu vou capacitar. O meu poder produzirá o Isaque. Nós precisamos ter a experiência de Abraão. Deixar de lutar. Deixar de ficar esmurrando, sabe? Esperneando, achando que vai conseguir alguma coisa. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Um fraco, miserável pecador. Aqui, Senhor, nada sou, nada tenho, nada posso. Diga como o apóstolo Paulo disse: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Senhor, realiza em mim, Senhor, por intermédio e operação da tua graça, a tua vontade. Eu não consigo cumprir nada, Senhor. Eu não consigo fazer nada, Senhor. Eu não consigo ser melhor. Eu não consigo por mim mesmo, mas em Ti eu posso, Senhor. Eu posso ser melhor, eu posso prosseguir, eu posso, Senhor, porque a Tua graça de Deus, a Tua graça está na minha vida, Senhor. Então você planta essa semente da fraqueza, da inutilidade, nesse terreno da graça, da misericórdia. Você vai semeando e você reconhece quem você é, e Deus faz chover o seu poder gracioso, o seu poder misericordioso, e vai brotar e vai germinar os frutos da graça de Deus em sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, volte um pouquinho, no capítulo 12, versículo 9. Deixa eu ler esse texto com vocês. Então ele me disse, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Sabe o que Deus exige do homem? Sabe o que Deus exige do homem? Irmão Anderson, sabe o que é? Reconheça a sua fraqueza. É a única coisa que Deus te pede. Reconheça que você não pode. Porque os super-homens, aqueles que acham que vão fazer, não dão espaço, não dão a oportunidade para que a graça de Deus se manifeste. A graça só é possível quando encontra um fraco pecador. Porque o Filho do Homem veio buscar os fortes. O Filho do Homem veio buscar os bons. Então seja bom
seja forte. Os pecadores, os fracos, os doentes, os problemáticos, os traumatizados, aqueles que têm muita dificuldade. Então, Senhor, sou eu, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. O Senhor veio para mim. Eu sou essa pessoa. O Senhor veio para a pessoa certa, Senhor. O Senhor veio para mim buscar o perdido, buscar o sofredor, buscar o incapaz, buscar o fraco. Então Deus derrama a graça dele neste fraco. E o poder de Deus vai aperfeiçoando o homem fraco. Nesta fraqueza, e aí Deus vai nos aperfeiçoando e nos transformando. A graça também é o próprio Deus dando-se ao homem ou dado ao homem. O texto que nós lemos em João capítulo 1, versículo 16, diz que temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Nós já recebemos, é um ato de Deus, definido, definitivo. Você já recebeu a graça, diga, eu já recebi a graça. Amém? É Deus dado ao homem, Deus já se entregou a você. Mas o texto diz que é graça sobre graça. Essa preposição no grego também poderia ser traduzida por graça após graça. Significa que hoje você tem graça, e amanhã você tem graça, e depois você tem graça, e graça após graça. Significa que eu já tenho Deus, mas amanhã eu terei mais de Deus, e depois mais de Deus, e depois mais de Deus. E quando é que isso vai acabar? Isso não vai acabar, porque esse processo é contínuo, essa vida é crescente dentro de nós, e essa graça é ilimitada. E quanto mais você receber de Deus, mais você vai querer receber de Deus. Quanto mais você depender, mais você vai querer depender de Deus. Deus não se esgota, Deus não se limita. Vai chegar um dia que tudo aquilo que Deus puder fazer e me dar, Ele vai dar. Não, esse dia nunca vai chegar, porque Deus é imensurável. Deus é imensurável, e a graça dele também é. É graça sobre graça, é graça após graça. São aqueles momentos que você pensa que não vai dar conta, porque o seu saldo ali, o seu crédito, melhor dizendo, com Deus, parece que já se esgotou. Sabe aquele pecador que peca muito? Sou eu. E aí você fala, isso, Senhor, já deu o que tinha que dar, porque eu já aprontei, já fiz, já falei, já tratei mal, já... E agora? Aí Deus olha para você, não porque Ele tem prazer no seu pecado, não, porque Ele está satisfeito com seus erros, com seus desvios, mas Ele olha para você, do mesmo modo que Ele olhou para aquela mulher adúltera ali, em João capítulo 5, Ele não levanta uma pedra, mas Ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Onde estão? Onde estão aqueles que vão te condenar, que te apedrejar? E você olha para todos os lados, não restou mais ninguém. Ali está o único que teria o direito de lançar aquela pedra, de condenar, porque é justo, porque é perfeito, porque é honesto, é íntegro. Ele poderia, mas ele disse para você, não apenas para aquela mulher, que não há mais acusadores, e eu tampouco também te condeno ou te acuso. Vá e não peques mais. Isto é graça. É a graça de Deus. É Deus dando-se a nós. Primeira verdade sobre a graça. A graça é o fundamento da nova aliança. Segunda verdade sobre a graça. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Terceira,
A graça é o próprio Deus dado e dando-se ao homem. Diga glória a Deus. Amém. A quarta verdade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículos 19 a 21. Eu primeiro vou ler o texto, depois eu apresento qual é a verdade, qual é o aspecto. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas abundou o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A quarta verdade, meu querido, sobre a graça. Escute, a graça é mais forte do que o pecado. Diga para o irmão que está perto de você, ao seu lado. Diga, meu irmão, minha irmã, a graça é mais forte do que o pecado. Graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. A graça é mais forte do que o pecado. Ah, pastor, mas a minha fraqueza é imensa. Mas aí Deus diz para você, a minha graça é infinita. Não é um incentivo para o pecado. Amém? Não é um incentivo para o pecado. Mas é Deus dizendo para você que não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho da transgressão. E a gente fala de tamanho por questão de consequências. Mas para Deus pecado é o quê? É pecado. Pecadinho, pecado e pecadão. Não. Pecado é errar o alvo. É errar o objetivo. Pecou. Transgrediu a justiça de Deus. E Deus olha para você e fala, a minha graça é maior do que todos os teus pecados. Porque quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele levou sobre a sua carne, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. A Bíblia não diz alguns, Vladimir. A Bíblia diz que todos os pecados foram cravados ali na cruz. A nossa transgressão, o nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas dúvidas, os nossos medos. O ser humano tem medos ainda, não tem? Eu tenho alguns medos ainda dentro de mim. Alguém mais? Vocês têm medos? Tem? Isso é coisa do homem. Mas sabe qual a grande verdade? É que Cristo venceu todas essas coisas. Talvez na minha experiência ainda, eu não consegui provar, tomar essa vitória de Cristo. Mas Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu a dor. Ele venceu tudo. Então não diga que você não pode. Não diga que você não pode deixar de pecar. É porque esse pecado é um pecado que eu tenho arrastado há muito tempo. É uma prática, é uma coisa, sabe aquilo que gruda na gente? Igual chiclete em um sapato. E você tenta e você raspa o pé e não sai. Sabe esses pecados que às vezes vão grudando na gente? Mas até esse pecado que gruda no coração, que gruda na alma, Deus ele fala para você, esse pecado não pode prevalecer. Não pode.
porque a minha graça é mais poderosa do que qualquer e todo pecado. Não diga, eu não serei perdoado. Diga, Senhor, eu sei que já fui perdoado por tua graça. Glória a Deus por isso. O texto que nós lemos em Romanos, queridos, vamos voltar para esse texto. Diz, a fim de que, como reinou pela morte, assim também reinasse, assim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que nós fomos transportados do império das trevas e fomos colocados onde? No reino do Filho do seu amor. Eu pergunto à igreja nessa manhã, onde é que você está? Você está no império das trevas ou você está no reino da luz? Só o pastor Alexandre, as irmãs aqui que estão, mas ninguém. Onde você está? No império das trevas ou no reino da luz? No reino da luz. É uma questão de reino. É uma questão de lugar, não físico, mas espiritual. Você está no reino de Deus. Amém? Deus te fez um filho deste reino. É muito interessante, eu compartilhei com o pastor Alexandre, de um texto que eu estudei no original, João 1:12. Um texto que eu quase não cito aqui nas pregações. Acho que essa deve ser a segunda ou terceira vez. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse termo poder, que poderia ser traduzido melhor por direito, autoridade, domínio, é a mesma palavra que Paulo utiliza na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 10, onde Paulo defende o seu apostolado. Ele diz, eu sou apóstolo. E por que você é apóstolo? Quem foi que te fez apóstolo? Eu tenho a autoridade de Deus para isso. Eu tenho direito de Deus. Nós recebemos a autoridade. Nós recebemos o direito. Não pela força, não pela violência, mas porque Deus nos constituiu herdeiros, ministros e filhos por direito. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos no reino de Deus. Amém? Então, o pecado não pode prevalecer sobre a tua vida. Não pode. Existem pecados que são ocasionais, certamente, mas a vida de pecado não é para nós. Aquela vida de pecar, e você está sufocado. Não, você precisa rever a palavra, rever o evangelho, rever aquilo que Deus já fez na sua vida e falar, Senhor, aplica essa graça na minha vida. Eu quero provar dessa graça, Senhor. Porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero, Senhor, eu quero ter na minha vida essa graça superabundante. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela é categórica. Não há o que discutir com a palavra de Deus. Meu irmão Carlos, não há o que discutir com a palavra de Deus. O pecado não terá domínio. E por que, Paulo, não terá domínio?
Eu não estou debaixo da lei. Eu não estou debaixo dos disses e medisses da religião. Eu não estou debaixo do faça ou não faça. Eu não estou debaixo do padrão do mundo. Eu estou debaixo da graça de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós estamos debaixo da graça. Amém? A graça de Deus nos sustenta. Ela é o fundamento da nova aliança. E nós estamos sobre este fundamento. A graça de Deus nos cobre. Nós estamos debaixo da graça. Amém? Para encerrar, abra sua Bíblia, por favor, no Antigo Testamento, queridos. Este é o último tópico, em Salmos. Salmo 63. Salmo belíssimo de Davi. Nós iremos ler os versículos 1, 2 e 3. Primeira verdade sobre a graça. A graça é o fundamento da nova aliança. Segunda verdade sobre a graça. A graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Terceira, a graça é o próprio Deus dado e dando-se ao homem. Quarta verdade, a graça é mais forte do que o pecado. E o quinto e último aspecto ou verdade sobre a graça. Versículos 1, 2 e 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Por quê? Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, que isso? Quanta comunhão esse homem teve com Deus. Davi, grande pecador, mas alguém que teve muita comunhão com Deus. A quinta verdade sobre a graça. A graça de Deus é melhor do que a vida. Glória a Deus! Aleluia! Melhor do que a vida. Se a vida é boa, se a vida é ruim, se você está bem, se você não está, não importa. Imagine que você tivesse a melhor vida da face da terra, cercado de todos os bens naturais e humanos, todos os mimos e benesses dessa terra, não importa. Você pode imaginar a melhor vida. Imaginou? Imaginou? A gente vai olhando para a nossa vida, né? Mas tem isso, né? Tem que ser melhor mesmo, porque a vida não está muito boa. Mas imagine a melhor vida. Melhor vida. Essa vida não se compara à graça de Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida. Glória a Deus. Esse salmo, um poema belíssimo de Davi, muito provavelmente foi escrito enquanto Davi fugia do seu filho Absalão. Absalão queria tomar o trono de Davi. Foi um momento complicado na história de Davi. E Davi se refugia no deserto da Idumeia. E lá ele escreve o Salmo 63. E dizem alguns historiadores de que este salmo ele era cantado nas reuniões matinais da igreja primitiva por volta do 3º século. Era um salmo em celebração a Deus, em celebração ao cuidado de Deus, em celebração ao favor de Deus, dizendo que
A graça é melhor do que a vida. Não importa o que aconteça, meu irmão. Não importa a que você compare. Nada pode ser melhor. Nada pode ser maior do que a graça de Deus. Eu quero encerrar com uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que ele comenta esse salmo. E eu não entendi. Eu confesso que eu não entendi essa frase. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, eu entendi depois. Ele comenta o Salmo 63, falando sobre Davi. Olha só, Davi estava no deserto. Davi estava sendo perseguido. De caverna em caverna, ele estava ali fugindo de Absalão. Era uma situação confortável ou desconfortável? Desconfortável? Era bom? O próprio filho querendo matar o pai. E Davi estava ali, no deserto. Cheio de árvores, muita água para beber, muita sombra, água fresca, uma rede. Deserto, meu irmão. Vida de deserto. Aí Davi escreve esse salmo e Spurgeon fala sobre Davi. Embora houvesse deserto à sua volta, não havia deserto em seu coração. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Embora houvesse deserto à sua volta, não havia deserto em seu coração. A minha paz vos dou, e vou-la dou, não como a dá o mundo. É uma paz que nós recebemos, é uma presença que a gente não sabe explicar, é a graça que a gente não explica, não entende, mas recebe e agradece, que faz com que nós, mesmo no deserto, possamos jubilosamente louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque a despeito de qualquer coisa, Deus é Deus. Deus é Deus. E você tem a companhia particular, pessoal e intransferível deste Deus. Está no deserto? Deus está com você. Está na Sibéria? Deus está com você. Está na Lua, está em Marte? Deus está com você, meu irmão. Glória a Deus. Havia um deserto que cercava Davi, mas no seu coração não havia deserto. Pastor, mas o versículo 1 diz o quê? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida e exausta. Sim, mas é o homem que tem Deus, mas sente ainda a necessidade de ter mais um pouco de Deus ainda. É a alma que tem Deus, mas não está no deserto. É a alma que diz, Senhor, eu já te tenho na minha alma, no meu espírito, mas eu quero que a minha alma seja saturada pelo Senhor. O meu corpo tem sede, a minha alma tem sede, e amanhã eu continuarei ainda ter sede, ter fome de Deus, da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meu querido, que essas palavras, elas possam encontrar repouso e guarida no seu coração. E não me importa se você está vivendo uma vida de deserto. O deserto não pode tocar a sua alma. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial de águas tranquilas. E as palmas louvam o Deus gracioso da igreja. Aleluia!